Fala pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo vamos falar sobre o SSD da Kingston, o SSD SATA A400. Esse SSD é uma excelente opção para quem está precisando de um SSD para armazenar seus arquivos, ou até mesmo instalar seus jogos. Isso mesmo pessoal, dá pra gente instalar os jogos e jogar com esse SSD. Pelo fato de ser um SSD de ótimo custo-benefício, e além disso, possuir 3 anos de garantia no Brasil pela Kingston. Nesse vídeo irei fazer o review completo, passar para vocês dicas importantes para não serem enganados com SSDs falsificados. Vou mostrar como estar fazendo a instalação e a configuração dentro do Windows e, por último, um teste de leitura e gravação para podermos verificar o desempenho deste SSD. Portanto, pessoal, um vídeo completo sobre o SSD SATA da Kingston, o A400. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo depois da nossa vinheta. Vamos fazer um unboxing aqui então, pessoal, do SSD. Aqui veio bem embalado. Tem uma mensagem do fornecedor para entrar em contato caso tenha alguma troca, algum problema. Então eu tô aqui, pessoal, com o SSD da Kingston SATA 3 do modelo A400 de 960 GB. Tá? Vamos abrir ele aqui. Tentar abrir sem antes de passar as especificações, pessoal, eu vou dar 3 dicas para vocês, para que caso vocês comprarem esse SSD, verificarem se ele é original, tá? Primeira coisa, pessoal, o logo aqui. Se a gente vê o logo, quando eu mexo no logo aqui, ó, deixa eu chegar mais perto aqui, tentar focar aqui. Pode ver, pessoal, que ele muda, o holograma dele é prateado em cima, preto embaixo. E se eu mudar aqui, fica prata embaixo e preto em cima, tá? Então essa é uma indicação da originalidade do produto. Quando é falso, pessoal, esse holograma aqui ele não muda dessa forma, ele é todo prateado, tá? Outra coisa, pessoal, aqui, ó, pode verificar, pessoal, que nós temos aqui a capacidade marcada 960. No SSD falso não tem essa marcação, tá? Então já são 2 dicas aí para vocês compararem. E a outra dica aqui é na escrita, tá, pessoal? Se vocês pegarem o SSD falso, aqui na escrita ela é bem mais fina, ela não é tão preta assim como tá aqui, um itálico forte, tá? Então, essas são 3 indicações para vocês estarem conferindo para ver se vocês adquiriram o produto original. Esse aqui que eu estou em mão, ele é original, tá bom? Vamos passar algumas especificações agora, pessoal. Falando agora das especificações, pessoal. O formato é de 2,5 polegadas, que é esse formato aqui que vocês viram no unboxing. A interface dele é de 3.0, tá? Porém compatível com versões anteriores, por exemplo, o SATA 2.0. Porém a gente tem uma perda aqui de performance, né? Você pode até estar utilizando ele numa versão anterior, no SATA 2.0, mas você vai ter uma perda de performance, tá?
Capacidades. Esse SSD ele existe no tamanho de 240 GB, 440 GB e 960 GB, que foi o que eu comprei aqui. O NAND, pessoal, o que é o NAND? É a forma com que o SSD ele guarda a memória, tá? Na nossa memória RAM do nosso computador, pessoal, ela é uma memória volátil. O que significa isso? Que quando você desliga o computador, tudo que está armazenado ali na memória RAM, na memória volátil dele, ele é apagada. Aqui no caso, o NAND é uma memória não volátil, ou seja, as coisas ficam armazenadas mesmo que ele esteja desligado, tá? Então essa é a diferença. O NAND, ele é uma memória não volátil. E 3D aqui, pessoal, é o tipo de empilhamento da memória. O 3D é um tipo de empilhamento na vertical, né? Que os fabricantes agora têm utilizado nos SSDs, que isso faz com que aumente a capacidade, né, a performance, tanto de tamanho, né, para guardar dados, quanto na velocidade. Tá? Então, eu vou deixar um link aqui de um blog da própria Kingston que ela explica exatamente a diferença dos tipos de NAND que existem, tá? E aí vocês podem estar se aprofundando mais. A performance desse que eu comprei no caso, pessoal, é de 500 megas na leitura e 450 megas para a gravação. Tá? Depois eu vou fazer um testezinho quando eu tiver instalado ele para a gente ver se realmente ele atinge essas taxas de transferência de dados. Tá? O consumo de energia dele na leitura é de 0,6 watts e na gravação é de 1,5 watts. Tá? Ele pode ser armazenado a menos 40 graus até 85 graus Celsius. Ele tem uma temperatura de operação de 0 graus a 70 graus Celsius, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem monitorar de alguma forma a temperatura, então vocês sabem que até 70 graus aqui é a temperatura máxima que ele pode estar operando sem danificar. Dimensões, ele tem 100 milímetros de comprimento por 69,9 de largura e tem uma espessura de 7 milímetros. Ele pesa ali em torno de 42 gramas, 41,9 gramas, o de 960 GB. E a expectativa de vida é de 2 milhões de horas, tá? De gravação e leitura ali. Então, tem uma expectativa de vida bastante alta, né, pessoal? A Kingston, ela fornece 3 anos de garantia, tá? E é isso, pessoal. Mas, basicamente, as especificações são essas. Agora eu vou estar montando, vou mostrar para vocês como está instalando, tá, pessoal? E depois a gente faz um teste de leitura e gravação para ver se ela atinge mesmo essa taxa de transferência que a Kingston fornece aqui nas especificações. Então vamos montar aqui no meu computador, pessoal. Pessoal, eu abri já aqui meu computador, tá? Tô aqui na parte de trás dele, que é onde eu vou colocar o SSD, tá? Então, como é que a gente instala, pessoal? Aqui, ó, pode ver que a gente tem duas conexões, uma menorzinha, né, e outra maiorzinha. Essa menor, pessoal, ela vai ligada na placa-mãe, tá? Junto com o cabo que vem na própria placa-mãe, tá? Então, eu tô aqui com os cabos que vieram da minha placa-mãe, porque como fui eu que montei o meu computador, eu comprei as peças, tá? E dentro da caixa da placa-mãe vem o cabo. Eu vou abrir aqui para vocês estarem dando uma olhada. Então eu tô aqui com os dois cabos que vieram, tá? Então essa é a conexão que nós vamos ligar no SSD e a outra ponta vai ser ligado lá na conexão SATA 3.0 da minha placa-mãe,
que eu vou estar mostrando para vocês também, tá? Então não tem segredo, pode ver aqui, pessoal, que ele tem uma abertura em L, né? Tá? Que é igual a abertura menor aqui em L, tá? Se a gente ver aqui, é um L também, pessoal, tá vendo? Tem um L aqui, onde a gente vai conectar o cabo, tá? E esse maior, pessoal, é o cabo que vai na fonte, tá? Então aqui eu já separei para vocês darem uma olhada, pessoal. Esse é o cabo da fonte que vai ser conectado no SSD também, tá? E pessoal, os gabinetes eles possuem as baias, né, para estar instalando o SSD. Eu tenho uma baia aqui no meu, tá? Pode ver aqui que é aqui que eu vou instalar esse. E aqui dentro, pessoal, eu também tenho outra baia, tá? Mas eu não vou mexer nesse aqui não, caso eu compre no futuro, aí eu instalo aqui, porque aqui tá um pouco mais difícil, tá? Então aqui eu tenho outra baia de SSD e HD no caso, mas HD a gente já nem usa, tá? Então eu vou estar instalando aqui na própria caixa da placa-mãe, na minha placa-mãe, lembrando que eu tenho uma Steel Legend B450M, ela já vem aqui inclusive marcado, pessoal, os parafusinhos que a gente vai usar para estar prendendo o nosso SSD aqui no gabinete. Tá? Então eu vou posicionar ele aqui agora e já volto com vocês com o SSD posicionado aqui nessa baia. Pessoal, já instalei aqui, tá? Na baia certa do SSD, os parafusos, tá? Já conectei o cabo da fonte, que é o maior, e o cabo que vai na placa-mãe. Aqui a ponta que vai lá na placa-mãe. Eu vou passar por aqui, tá, pessoal? Por essa abertura, que é onde vai ficar melhor posicionado o cabo para eu estar conectando lá na placa-mãe, tá? Então, vou virar aqui o computador e já volto com vocês. Pessoal, já conectei aqui o cabo, tá? PC 3.0, SATA 3.0. Eu tenho 4 conexões aqui, eu só vou utilizar uma agora nesse momento. Eu tive que tirar minha placa de vídeo porque ela ficava bem em cima aqui dos conectores, mas agora já está conectado tudo certinho aqui. Ah, então agora eu vou reconectar minha placa, reconectar os cabos, ligar o computador e mostrar para vocês como nós vamos ter que fazer agora no Windows para que ele reconheça o SSD. Pessoal, já estamos aqui no Windows, tá? Vamos vir aqui no meu computador. Pode ver, pessoal, que ele não está reconhecendo ainda o SSD da Kingston, tá? Eu tenho o meu C2 pontos, que é um NVMe que eu tenho aqui, onde está meu sistema operacional, e eu tenho o Seagate, que é um HD externo de 2 TB que eu tenho alguns arquivos, tá? Porém, o Kingston, ele não está sendo localizado pelo Windows, não aparece aqui. O que nós temos que fazer, pessoal? Então, toda vez que você instalar um SSD novo, vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que vir aqui em gerenciamento do computador, vir aqui em gerenciamento de disco, tá? E ele aqui já localizou o meu disco, o Seagate, o Kingston não alocado aqui, tá? O que nós vamos ter que fazer? Vamos clicar com o botão direito e clicar em novo volume simples. Ele vai abrir essa tela. Pode dar um avançar. Ele já mostra aqui o espaço disponível, tá? É um SSD de 960 GB, porém ele usa um pouco da memória e aqui nós temos disponível 915 GB, tá? Pode dar um avançar. Aqui, pessoal, eu vou manter a letra E na sequência, tá? Porque eu tenho o C2 pontos, o D2 pontos e eu vou deixar o E2 pontos. Tá? Não vou mexer em nada aqui, tá bom? Então eu vou dar um avançar. Aqui também eu não mexo nada, eu só vou dar um nome para o rótulo do volume aqui. Eu vou escrever Kingston, tá? Eu vou dar um nome. O restante você não mexe em nada, tá bom? Pode deixar do jeito que tá, NTFS, tamanho da unidade padrão, tá? E dar um avançar. Aqui a gente coloca em concluir.
ele vai estar formatando, tá? Pode ver que ele não aparece aqui de primeira, a gente tem que esperar a formatação. Assim que a formatação for concluída, ele vai aparecer aqui disponível para a gente, tá? Pessoal, finalizou aqui a formatação, tá? Então aqui ele já mostra que ele está formatado. E aqui no meu computador agora já temos disponível o SSD, tá? Instalado para que a gente possa estar usando. Certo, pessoal? Eu vou fazer agora o teste de leitura e gravação, tá? E aí a gente finaliza com o teste. Pessoal, já estou aqui com o programinha para a gente fazer o teste do SSD, tá? E medir aqui as médias, as máximas de leitura e gravação, tá? Vamos então iniciar o teste. Vou escolher aqui o meu E2 pontos, tá? E vou clicar aqui para iniciar o teste. Bom, pessoal, finalizou o teste aqui, ó. Pode ver que nós alcançamos aqui uma máxima de leitura, desculpa, de 561 megabytes por segundo. É até maior do que o especificado pela Kingston, né, que foi de 500 mega. Então nós alcançamos aqui 561. E de leitura também, pessoal, alcançamos aqui 527, maior um pouco também do que aquele especificado pela Kingston, tá? Então ele entrega mais do que se pode imaginar, tá? Então tudo certo aqui com o meu SSD. Esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, tá? Se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha para que o YouTube possa estar entregando esse vídeo para mais pessoas, aumentando o alcance do vídeo. Deixe seus comentários caso tenha alguma dúvida, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então vou ficando por aqui, forte abraço, até o próximo vídeo.